A pedido de vocês, trago a 7ª parte do nosso querido guerreiro Mofan. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso tenham gostado e quiserem a 8ª parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Após ouvir a mulher dizer que ele seria a diversão dela, o safadinho já tinha levado na maldade e pergunta se ela precisava de uma massagem. Ela ignora por completo a pergunta de Mofan e diz que se suas contas estiverem corretas, já fazia mais de séculos que ela não matava ninguém. Nesse momento, Mofan percebe que tinha zedado o pé do frango e a mulher começa o atacar. O ataque da mulher misteriosa faz com que os ossos de Mofan quase quebrassem, enquanto o prota ficava em choque. Então Mofan usa a técnica para desaparecer e conseguir fugir dali, surpreendendo a mulher das cavernas. Pela primeira vez, Mofan estava um pouco assustado e analisava que aquela não era uma técnica taoísta, muito menos demoníaca. Então quem seria aquela mulher? E quando o prota estava prestes a meter o pé dali, a mulher aparece atrás dele e diz que até que o garoto era interessante, mas não deixaria que ele escapasse depois de ter interrompido seu treino. Ele responde à mulher debochando que tomar banho na verdade não era bem uma forma de treinar, e a mulher continua atacando o coitado. Após muitos ataques, Mofan consegue se esquivar de vários e grita à mulher para que ela o deixasse em paz, afinal ela estava atacando ele sem parar. Porém, a mulher das cavernas responde que se ele continuasse tentando fugir, então ela continuaria tentando matar. O prota responde a ela que não via motivos para não fugir dali, mas que se ela continuasse tentando matar, de fato ele não se seguraria mais. Quando Mofan olha novamente para a moça, ele percebe que os ataques dela nem sequer chegavam mais perto dele, pois havia uma espécie de barreira bloqueando o caminho. O prota então diz à moça que definitivamente ela não estava treinando e que ao invés disso, na verdade, ela era uma prisioneira. Após entender a situação, Mofan começa a zombar da mulher das cavernas. A mulher ignora a fala de Mofan e desafia que se ele conseguisse derrotá-la. A mulher ignora a fala de Mofan e desafia que ele conseguisse derrotar ela em um tom muito maquiavélico. O prota continua zombando e diz à moça que entende que ela gostaria de conversar, porém ele tinha coisas para fazer e precisava ir, mas que talvez ele poderia mandar alguém para conversar com ela de vez em quando. A mulher da caverna então responde que só gostava de Mofan e na verdade estava muito afim de fazer uma boquinha. Mofan então pede desculpas à mulher pelo que ele estava prestes a fazer, e já que ela não comia muito tempo, lá estava o nosso prota planejando sua vigarice. O garoto irritante começa a dizer várias comidas deliciosas para deixar a mulher na vontade, que já estava até salivando. Então a mulher começa a chorar pedindo para que Mofan fosse embora de uma vez e calasse a boca, pois ela não iria impedi-lo de ir embora. Mofan então diz à moça que não confiava nem um pouco nela e pede uma garantia. Porém a mulher fica sem entender muito do que Mofan estava falando. O prota então completa dizendo que já sabia que assim que entrasse na barreira de novo para pegar o que buscava, ela o mataria e por isso ele precisava de uma garantia. Ela faz uma cara de bunda e diz que estava tudo bem e ele estava certo afinal, mas por dentro ela planejava maldades, pois como um humano desprezível como ele, ousava questionar a sua honestidade, e que mesmo fora da barreira ele não estaria seguro. A moça então aponta para uma formação Taiji na parede, e diz a Mofan que aquela ali era a fonte da barreira que aprendia, e completa dizendo a Mofan que se ele fundisse a energia dele na formação Taiji, ela ficaria incapacitada por 1 hora, e então ele poderia fazer o que bem entendesse durante esse período. Mofan então comenta que não esperava que fosse tão fácil assim, e que quando ele terminasse o que vier a fazer, ele libertaria a moça. Ela responde que ele era uma pessoa adorável, mas por dentro comemorava por ele ter mordido a isca, pois a formação tinha sido feita pelos deuses para que ela não acendesse, portanto qualquer mortal que a tocasse morreria na hora. Mofan então toca na formação Taiji, mas não entendia muito bem o que é que estava acontecendo. Rindo da cara de Mofan, a mulher que não fazia ideia de quem ele era, diz que agora ele não poderia parar, ou então seria explodido, e que se ele usasse toda a sua energia, talvez tivesse um tempinho a mais de vida. Porém a energia da pedra não estava matando Mofan, e sim fortalecendo, então ele começa a absorver mais e mais a energia. Ao ver aquilo, ela começa a gritar para que Mofan parasse, ou então quebraria a barreira. O prota acaba quebrando a barreira e libertando a mulher das cavernas. Para si mesma, ela remungava que como uma draconata, como ela agora estaria devendo um favor a um ser de tão baixo nível como Mofan. Mofan, ao percebê-la naquela situação, pergunta se ela também tinha ficado surpresa com o resultado, enquanto a mulher gritava que não queria que aquilo fosse assim. Ela começa a contar que há 300 anos atrás, uma grande batalha havia sido travada. A moça questionava seus inimigos que interromperam sua ascensão, e perguntava a eles se eles estavam com medo de serem humilhados quando ela enfim se tornasse uma deusa. Os taoístas responderam que ela era uma dragonata, mas no entanto as atitudes e valores dela não eram adequados para alguém do sangue dela. Por esse motivo, ela não merecia ser um deus por enquanto, e ordenaram para que ela ficasse entre os mortais e aprendesse um pouco com eles. Porém, ela avança para cima dos caras perguntando que porcaria era aquela que eles estavam tentando lhe dizer. Então os taoístas dizem a ela que seus poderes seriam retirados dela, e por isso ela ficaria presa para todo sempre. Só conseguiria ser libertada por uma pessoa que seguisse o caminho dos céus, e acrescenta dizendo a ela que quando o selo dela finalmente fosse quebrado, os dois seriam ligados por um pacto, e que se ela seguisse o caminho do seu salvador, ela enfim encontraria o seu próprio caminho para a divindade. Ao ouvir a história, Mofan se perguntava se ela estava zoando com a cara dele, pois como ele, o cara que gritou que nunca se submeteria aos deuses após renascer, seria o mesmo cara que segue os caminhos dos céus. Ela então responde que não tinha como ser engano, pois muitos já tinham vindo até ali e morreram ao tentar quebrar o selo. Somente Mofan havia conseguido, e acreditava que era isso que eles quiseram dizer com o caminho dos céus. Mofan pergunta à moça se ela estava chorando e pede desculpas a ela pelo que tinha feito, e pergunta se ele tinha quebrado o pacto dela. Ela então diz a Mofan que ela não estava minimamente interessada em sua bondade, e vendo o olhar maquiavélico da garota,
Mofan fica ligeiramente assustado, e ali ele tem certeza de que ela realmente era uma Draconata. A Draconata então diz que mesmo que ela tenha perdido a maior parte de seus poderes, ela ainda era poderosa o suficiente para derrotar Mofan. Ela completa dizendo que não conseguiria matá-lo por conta do pacto, mas ainda poderia torturá-lo. E por último diz a Mofan que por esses motivos e mais alguns, não queria que ele a tratasse como uma coitadinha. Ela sai voando e diz para que Mofan pegasse o que tinha vindo buscar, e depois que tivesse uma boa viagem. Enquanto Feng Hua voava e saboreava também o doce sabor da liberdade, a Draconata pensava em alguma forma de conseguir quebrar o pacto com Mofan, mas alguma coisa segura os pés dela, impedindo a garota de sair dali. Então ela faz um juramento com muito ódio que mataria todos aqueles deuses. E Mofan tinha achado aquela mulher muito assustadora, então pegou os chifres arco-íris que tinha vindo buscar e tava metendo o pé. E quando o Prota tava vazando, ele olha para o céu e vê a mulher caindo em cima dele, tal qual como um anjo. Após cair lá de cima, a mulher se perguntava para onde é que Mofan tinha ido. Ela ouve uma tosse e quando olha para baixo, ela havia caído em cima de Mofan. Enquanto caminhavam, ela perguntava a Mofan o quão longe estava o destino deles e por que não poderiam simplesmente voar até lá. E Mofan apenas respondia que já estavam para chegar e pede para que ela parasse de reclamar um pouco. Meio sem graça, Mofan responde que tinha inimigos demais e se voassem pode ser que seriam vistos. É quando eles ouvem um estrondo e Mofan ver aquilo logo percebe que era o golpe fatiador de nuvens, uma técnica secreta de Xiliao. Porém, há uma hora atrás lá estava Xiliao junto com os outros sendo golpeado. Xiliao reclamava ao traidor como é que ele ousava aparecer por ali. O problema na real é que Xiliao estava muito fraco por ter usado sua energia para salvar Gu Weiming. O traidor logo responde a Xiliao que não estava ali atrás dele e pergunta onde é que Mofan estava. Xiliao responde perguntando a Jiao por que alguém como ele se preocuparia com um humano qualquer, enquanto se perguntava se Jiao já havia descoberto a verdadeira identidade de Mofan. O Sênior chega dizendo a Jiao que todos os demônios haviam sido mortos e que os mais rápidos tinham conseguido escapar, mas logo estariam mortos também. Ao ouvir aquilo, Xiliao fica com muita raiva e pergunta a Jiao como ele pôde fazer aquilo com a sua própria raça, sem sequer dar uma chance de lutar a eles. Porém, o aliado de Jiao suga o golpe de Xiliao e reflete com mais poder no coitado. Jiao então responde dando risada que no fundo Xiliao tinha razão, os demônios eram só formigas para ele, então só tinha os matado por pura diversão. E com Xiliao caído no chão, Jiao pergunta a ele que no fundo isso não tinha nada de errado. Ali Huo percebe a verdadeira identidade dos taoístas, que intimidavam os fracos e assassinavam os inocentes, enquanto Luo dizia que era esse o motivo de não querer que sua filha estivesse em um monastério. Qin Yang diz a Jiao que havia procurado Mofan por tudo que era canto, mas ainda não tinha encontrado nada. Então Jiao ordena para que fizessem uma emboscada para o Prota. O mensageiro da seita Yufeng se ajoelha para Jiao e diz que o mestre da seita Yufeng estava o convocando e pede para que ele retornasse para a montanha Longshan imediatamente. Jiao responde ao cara perguntando o que é que ele estava pensando, pois nem sequer havia terminado o que tinha vindo fazer. O cara então diz que o mestre da seita havia ordenado que Jiao retornasse imediatamente, pois algo estava acontecendo com a espada Tushan, a arma de Jixichan. Ao ouvir aquilo, Jiao sai vazado e deixa o Sênior para trás, se perguntando por que seu Lorde havia ido embora e se ainda deveriam capturar Mofan. O mestre Hong, que tinha ficado ali, responde ao Sênior que Jiao teve uma ordem para retornar, mas que ele mesmo daria conta de capturar Mofan. O Sênior diz que 2 mestres já haviam sido mortos por Mofan e pergunta se ele realmente daria conta do garoto. O Snob pergunta ao Sênior se ele realmente estava questionando a sua habilidade. O mestre então diz que os poderes deles não eram refinados, porém ele havia aperfeiçoado sua arte, e questiona se ele realmente o estava comparando com o pirralho de Mofan. O bundão do Sênior sai vazado e diz que esperaria por notícias dele sobre o garoto Mofan, e ao vê-la amarrada ali, Lu Yu chega perto de Huo Yuan e diz que agora ninguém poderia salvá-la. O pai de Huo, muito pistola, grita ao garoto que se ele tocasse em sua filha arrancaria todos os seus membros, mas Lu Yu mete a bicuda na cara dele, mandando que ele calasse a boca. Afinal, não era ele o chefe do monastério ali. Com muita raiva do cara, sem motivo algum, Lu Yu espanca o cara de Huo. Huo chorava, gritando por seu pai, enquanto Lu Yu dizia que agora não tinha mais ninguém para atrapalhar ele. Xiliao nesse instante se levanta e vai até Lu Yu, e o garoto sai correndo gritando ao mestre que Xiliao iria o matar. Xiliao pergunta a Yuan o que ela preferia, a morte ou o insulto. Ela diz que preferia morrer do que viver consigo mesma daquela forma. Ali Xiliao percebe que ela realmente era digna de seu Lorde. Então o rapaz concentra o seu poder e diz que já que essa era a escolha dela também, eles lutariam ou morreriam juntos. E o mestre do monastério, ao ver o poder de Xiliao, se perguntava se ele realmente iria se autodestruir. Porém, após a explosão, Lu Yu comemorava por ainda estar vivo. E Xiliao não conseguia entender o que é que tinha acontecido, pois como era possível eles ter sobrevivido ao seu ataque. E quando ele olha para o mestre, o mesmo diz que era uma vergonha o poder dele, pois toda a sua energia havia sido absorvida. Ele joga a energia de Xiliao para cima e diz a Lu Yu que agora ele era completamente inofensivo, então poderia se divertir um pouco. Lu Yu, agora todo machão, mete a bicuda em Xiliao e o chama de lixo por ter o assustado. O imbecil de Lu Yu começa a espancar Xiliao, dizendo que ele era um covarde e agora finalmente teria o que ele merecia depois de muito tempo. Enquanto Huo pedia para que Lu Yu parasse com aquilo, ele gritava que queria dar um fim ao sofrimento de Xiliao, mas Mofan chega metendo a bicuda na cara de Lu, mandando ele para bem longe. A Draconata ri de Lu Yu e diz que agora Mofan estava bem irritado, e parece que alguém então iria morrer. Logo apressa Mofan para acabar com eles logo, pois ela estava muito faminta. Mofan diz a Lu Yu para que desse a ele um motivo para ainda respirar, enquanto o outro mestre do monastério perguntava se ele era o tão falado Mofan. Todo bagaçado no chão, Xiliao chama Mofan de meu Lorde, e ao ouvir aquilo, o mestre se pergunta se ele realmente tinha chamado Mofan de Lorde. Mofan chega com um murrão na cara do mestre, dizendo que ali estava a resposta que ele tanto procurava. O esquisito diz a Mofan que os golpes dele até que eram
bons, mas a diversão acabaria agora. Porém, Mofan responde a ele que o tempo dele havia se acabado, e agora daria um fim em sua vida medíocre. O mestre pergunta a Mofan se ele achava que realmente era capaz de derrotá-lo, e avisa que não era como os dois mestres que Mofan havia derrotado antes. E o nosso garotão, com muita arrogância, pede para que o mestre calasse a porcaria da boca, e mostrasse logo o poder que tanto jurava que tinha. Com uma pose ridícula, ele diz a Mofan que poderia lançar qualquer técnica contra ele, e ele conseguiria bloquear, mas agora Mofan estava poucas ideias, e chega metendo a bica nos ouvidos do mestre, mandando ele bloquear aquele golpe. O prota começa a debochar dele, dizendo que ele ficou falando tanto que estava pronto, então ele pensou que poderia atacar já, e pergunta se o cara conseguia ficar em pé. Ele responde a Mofan dizendo para que o garoto não ficasse se achando, pois só o acertou porque não estava preparado, mas que ele era o melhor em bloquear qualquer golpe que usasse energia. Mofan então diz que não era necessário usar tudo aquilo, pois só queria enfiar a porrada nele mesmo. Enquanto o Bocó tentava dizer a Mofan que golpes espirituais não funcionariam, Mofan mete a porrada no cara dizendo que ele falava demais. O cara percebe que Mofan era muito rápido e poderoso, e também sabia a técnica de manifestação espiritual, a mesma energia do Mestre Wu. Porém, ele precisava que Mofan usasse a técnica de energia vital, então ele enfim teria sua chance. Ele olha para a Hu, que estava amarrada, e ataca a garota dizendo que a mataria primeiro. Mofan ataca ele dizendo que ele era um grande mestre mesmo, atacando uma mulher só porque havia perdido a luta, enquanto Hu gritava que ele poderia absorver a energia de Mofan. Ele absorve então a energia de Mofan e comemora dizendo que o garoto finalmente havia caído em seu golpe. Essa tinha sido a sua maior vigaresse. Mofan percebe que o esquisito realmente estava sugando sua energia, então ele precisava parar imediatamente. Quando ele para de atacar o cara, o maluco revida o ataque explodindo os golpes de Mofan, e Hu começa a gritar desesperada por Mofan, ao vê-lo sendo bombardeado. O mestre começa a dar risada dizendo que a essência de Mofan era muito pura, mas provavelmente agora ele não tinha muito sobrando, então essa era a sua vez de atacar. E quando Mofan ia responder ele que suas técnicas dissimuladas não fariam efeito nele, a Draconata interrompe os dois e pergunta a Mofan se ele havia aprendido aquilo dos Ghouls, e Hu fica se perguntando do que aquela garota estranha estava falando. Feng Hu então diz que eles absorvem a essência vital de outras criaturas para sobreviverem, e eram conhecidos por usar a mão esquerda para sugar energia, então soltava elas pela direita, e que os Ghouls eram desprezados e odiados por todas as raças, justamente por causa dessa técnica. Então Feng completa dizendo que nunca imaginou que um humano aprenderia isso com eles. O esquisitão então grita a Feng Hu que ela havia inventado isso, e pergunta como que ela atrevia a arruinar a sua reputação, e por isso agora faria com que ela pagasse caro. Ela diz que os Ghouls são inimigos naturais dos Draconatos, então aprenderam a lidar com essas técnicas, e pede para que Mofan deixasse ela ajudá-lo. Mofan agradece, mas pergunta a ela por que ela estava tocando em sua bunda. Então Feng pede para que ele ficasse quieto e deixasse o mestre usar a técnica, então ela iria injetar mais energia vital em Mofan. O prota finalmente entendia o que a Draconata realmente estava querendo dizer e fazer. Ao ver os dois ali, Hu fica com muitos ciúmes e se perguntava que tipo de pessoa ensinava uma técnica apertando a bunda alheia, e de onde aquela mulher maluca tinha vindo. Feng Hu grita para que Mofan acabasse com aquele babaca de uma vez por todas, enquanto Mofan perguntava se ela só sabia dizer aquilo. O cara gritava para que Mofan viesse na moral, pois ele realmente estava muito faminto por mais. Ele percebe algo muito estranho e grita para Mofan perguntando se o garoto queria que ele absorvesse toda a energia até que enfim morresse. Mofan diz que o cara parece ter sacado a jogada deles, mas a Draconata responde que não faria diferença, afinal ele não poderia parar aquilo. O maluco já estava até suado e pedia para que Mofan mandasse mais e mais energia para ele. Feng Hu, muito esperta, diz a Mofan que o mestre já estava chegando ao seu limite e que agora Mofan deveria pressioná-lo bem mais. O mestre começa a entrar em colapso, gritando que não conseguiria segurar por muito mais tempo, mas o mestre gritando chama eles de idiotas e pergunta se eles pensaram que segurar sua mão direita daria um fim nele. E Mofan percebe que mesmo o cara tendo uma maestria tão alta, quando Mofan o atacou ele apenas ficou parado e não mexeu um músculo sequer. Mofan finalmente havia compreendido que provavelmente o cara não conseguiria se mover enquanto absorvia energia. O prota então avança para cima do cara perguntando com sarcasmo se ele não conseguia se mexer enquanto usava aquela técnica, e o cara fica em choque. Com o cara praticamente incapacitado, Mofan se aproxima e mete a bicuda bem no meio da fuça do palhaço. Com o cara caído no chão, Mofan gritava que mesmo que a técnica dele fosse muito poderosa, ainda assim sempre teria um ponto fraco, e no caso da técnica dele, apenas um soco já dava conta do recado. O mestre se levanta e grita a Mofan que aquilo era ridículo, e pergunta se o prota achava que era capaz de o derrotar. E o nosso meninão responde que sim, que na verdade estava começando a suspeitar que o mestre tinha trapaceado no seu caminho para cima. Porém, quando Mofan o ataca, é arremessado para longe, e não entendia, já que não tinha usado nenhuma energia vital. Contra a parede, Mofan ficava se perguntando se o mestre havia se cobrido de energia vital. O mestre começa a rir de Mofan, perguntando se o prota estava assustado, e diz que havia se coberto de essência explosiva, por isso toda vez que Mofan o atacasse, seria explodido. Feng Hu questiona a técnica dele dizendo que com isso ele também morreria antes mesmo que o inimigo fosse derrotado, e debochando diz que até mesmo um gambá era bem mais forte do que ele. O mestre grita para que a mulher calasse a boca, e desafia Mofan a tocá-lo novamente, já que era tão corajoso. Porém, como o nosso prota não era nada burro, ele já havia despertado uma ideia para derrotar essa técnica ridícula do mestre. Mofan então arremessa várias coisas no mestre, fazendo com que ele se explodisse para sempre. O prota começa a debochar do mestre, dizendo que para usar uma técnica defensiva assim, tinha que ser um garotinho muito esperto. A Draconata então pergunta a Mofan se o cara já tinha morrido, e o prota responde que não, porém o cara nem sequer conseguia se manter em pé. Feng tira uma onda com o mestre dizendo que era engraçado, pois ela tinha acabado de ser libertada e deu de cara
prepara com um gol. Mofan comenta com a Dragonata que, na verdade, ele só tinha aprendido algumas técnicas com eles. E com o mestre inconsciente no chão, a Dragonata suga toda a sua vitalidade, também sua alma. E com um olharzinho sinistro, a mulher pergunta a Mofan o que é que ele estava dizendo. Hua Yuan e Mofan ficam extremamente assustados ao ver a Dragonata comendo a alma do cara. Enquanto curava Xiliao, Mofan pergunta ao pai de Hua onde é que estava Gu Wenming, e ele responde que o velhote tinha sido levado por Jiaomu. Ao ouvir aquele nome, Mofan fica ainda mais furioso e pergunta se o cara estava ali também. Hua responde que ele e o Sênior estavam juntos e saíram um pouco antes dele chegar, pois o mestre da seita Feng ordenou que retornassem, porque disseram que tinha algo de errado com a espada Tushan do Imperador Demônio. Mofan então fica preocupado, se perguntando se eles sabiam que ele estava vivo esse tempo todo. Por esse motivo, Prota precisava se fortalecer, pois se conseguisse colocar as mãos em sua espada, teria então uma chance ainda maior contra ele. Sem graça, Mofan pergunta a Dragonata se ela iria os acompanhar para uma viagem até a seita Yufeng, pois ele estava muito interessado na espada Tushan. Porém, o pai de Hua grita que aquilo era ridículo, pois todos eles lá queriam matar Mofan, e o mesmo queria ir diretamente até lá. Mas nesse instante, Lu Yu se levanta e faz o pai de Hua de refém, pedindo para que ninguém ali se movesse. Mofan pergunta a Lu se ele realmente queria morrer, pois estava forçando Mofan ao matar, e completa dizendo a Lu Yu que ele conseguiria matá-lo antes mesmo de mexer a adaga, então ordena para que o mesmo se rendesse. Lu Yu responde chamando Mofan de camponês inútil, dizendo que a adaga conhecia o sangue de Luo, e com apenas o pensamento ela acabaria com a vida dele, e completa dizendo que não sabia o quão forte Mofan era, mas que ainda assim ele nunca perderia para ele. Lu então sai voando com o pai de Hua, enquanto a garota gritava por seu pai, e ele desafiava Mofan que fosse até a seita Yufeng, já que era tão corajoso. Mofan então supõe que Lu havia ouvido seus planos, então a seita estaria preparada para se defender, o que significava também que isso seria um desafio para eles. Mofan diz ao demônio que havia estabilizado a condição de Xiliao, e que foi por pouco na verdade, porém ele teria que cuidar de Xiliao por pelo menos 6 meses. Então Mofan completa pedindo ao bicho para que não ficasse correndo por aí, porque os taoístas não poderiam descobrir de forma alguma aquele lugar. E a Dragonata analisava Mofan dizendo que até que era interessante, pois tinha sido assim que ele conseguiu, esmagando os demônios e se estabelecendo como líder deles. E quando todos já tinham se despedido, Hu pergunta a Mofan se eles estavam indo agora para a montanha Longshan, e ele responde que não. A Dragonata responde que iriam achar um jantar primeiro, pois ela estava faminta e realmente precisava comer. Enquanto isso, na montanha Longshan, a espada Tushan estava fazendo alguns ruídos estranhos ultimamente, e o mestre da seita Feng pergunta a Jiaomu se ele sabia o motivo desses ruídos. Jiao então responde que aquela espada já havia escolhido seu mestre há muito tempo, então estava o chamando, mas desde que Dishichan estava morto, a energia devia estar se dissipando agora, e que dentro de alguns dias, tudo provavelmente ficaria bem. Ling Yu então diz que se ele mesmo não tivesse cortado a cabeça de Dishichan, teria assumido que ele realmente ainda estaria vivo, e cai na gargalhada. Mas enquanto os dois conversavam, Lu Yu chega ali, ajoelhado perante eles. O garoto diz que Mofan matou o mestre Hong, e também estava vindo para roubar a espada, mas graças à sua bravura e inteligência ele conseguiu fazer Mofan quase implorar por perdão. E ao ouvir aquilo, Ling Yu pergunta como Mofan usava querer roubar a espada, e Lu Yu diz que o mestre deveria se preparar para Mofan. Muito irritado, o mestre Ling Yu pergunta onde é que Mofan estava e diz que ele mesmo iria matar Mofan. Afinal, por que ele deveria estar em guarda por conta de alguém como Mofan? Jiaomu diz que apesar de tudo, Mofan era vitorioso e nada era certo com ele, e pede para que o mestre se acalmasse. Afinal, provável que Mofan seria especial, pois tinha derrotado 3 mestres do monastério. Ling Yu então pergunta se o que Jiao estava dizendo é que deveriam esperar por Mofan, e diz que se ele parecesse ameaçado por um nanico como Mofan, iria virar piada entre as outras seitas. Jiao então diz que na verdade esse era realmente o plano de Mofan, e que se eles atacassem agora, ele poderia escapar no meio do caos e roubar a espada. Então sugere que alertassem as outras seitas, para que monitorassem qualquer movimento suspeito. Ling Yu então diz que faria isso, e fala a Lu Yu que como ele sabia como Mofan se parecia, seria o seu mensageiro especial, e ordena para que o mesmo seguisse as ordens de Jiaomu. Jiaomu diz que como as seitas eram separadas, o garoto deveria ir até cada uma delas para notificar uma por uma. Porém, enquanto Jiao estava longe, Lu Yu pensava consigo que já que ele era o mensageiro especial do mestre, por qual motivo ele seguiria as ordens daquele inútil de Jiaomu? Lu Yu não quis seguir as ordens de Jiao e mandou um aluno notificar a seita Hong sobre Mofan, mas que se ouvisse não era para atacar, e somente avisar a seita Yufeng, até que a notificação chega nos ouvidos de um mestre doidão, que perguntava se ele conseguisse capturar Mofan, a espada Tushan seria dele. O nome do doidão era Hao Jiyu, que ordena para que todos fossem atrás de Mofan e matassem quem estava o perseguindo, e que quando chegassem próximo capturassem Mofan. Ao anoitecer, lá estavam os 3 guerreiros em um restaurante, e Mofan e Hua estavam assustados com o tanto que a Dragonata comia. Eles realmente não conseguiam acreditar no tanto em que aquela mulher comia, e também na velocidade em que ela fazia aquilo. Feng e Hua ainda pede mais frango assado para o garçom, porém o coitado meio sem graça responde que tinha acabado, e pede para que eles voltassem um outro dia. Ela responde ao rapaz que isso era ridículo, pois ela sentia o cheiro de 20 frangos assados lá atrás, e Mofan fica ainda mais assustado ao ouvir aquilo. Sem graça, o cara responde que aqueles frangos eram reservados para o mosteiro Wuli, e eles não podiam mexer com essa galera. Nesse exato momento, uns alunos chegam com cartaz de Mofan, perguntando se a galera ali tinha visto ele, e que se avistassem ele deveriam prestar atenção, e então reportá-lo e capturá-lo. E o garçom, observando o cartaz, sentia que o garoto do cartaz parecia muito familiar para ele. Eles então apontam e se aproximam de Mofan e das garotas que estavam no restaurante. Ao percebê-los ali, Hu, cheio de medo, pergunta a Mofan se eles deveriam ser dali. Porém o prota responde que não, pois ele ainda estava muito faminto. Os alunos eram completamente hostis, e até chutavam os garçons
garçons que estavam atendendo eles. Ele toca o ombro de Mofan e ordena para que o mesmo ficasse em pé imediatamente. Mofan se levanta e com um olhar mortal pergunta ao cara se tinha alguma coisa errada ali.